Boa Ó, noite, meu desculpa, nome é desculpa. Gabriela de Moraes É? Pereira. Hoje eu vou Ah, falar um pouquinho sobre o relatório de estágio supervisionado hospitalar. O estágio 3 de urgência e emergência, que aconteceu no ano de 2026. No local do estágio foi o Hospital Dr. Oswaldo Diesel, na cidade de Três Coroas. Supervisionado pela professora Neuza de Souza Henriques, na data do dia 10/2 de 2026 ao 18/3 de 2026. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso estágio, né? O estágio hospitalar é uma etapa fundamental na formação do técnico de enfermagem. Ele permite colocar em prática os conhecimentos teóricos que a gente aprendeu na aula, né? Durante o curso, e durante o estágio foi possível também conhecer diferentes setores do hospital, observando a atuação da equipe de enfermagem, que foi algo muito importante, né? Conviver com os técnicos, vendo a rotina hospitalar, coisa que a gente só via teoricamente, mas a gente pôde presenciar e participar e também aprender muito sobre isso. Estou conseguindo. Eu pedi para ele descer. Pode passar. já passei. Desculpa. Aqui são os setores que a gente passou no estágio, né? Que foi a emergência, internação, saúde mental, maternidade, o bloco cirúrgico, o CME, e cada setor possui rotinas específicas, né? Que exige conhecimento, técnicas, responsabilidade e trabalho em equipe. Ali a gente pôde aprender um pouquinho de cada setor. O primeiro ali, pode passar. Ali o primeiro setor que eu vou falar hoje vai ser sobre a emergência. A emergência hospitalar é realizado atendimento imediato de pacientes em situações graves e também em situações não graves, né? Os principais procedimentos classificados de risco, né? Monitoramento de sinais, administração de medicamento, punção venosa, reanimação cardiopulmonar em caso de necessidade, né? Ali também a gente viu sobre crises convulsionais, hemorragia e outros. O atendimento é realizado por meio de classificação de risco, né? A emergência ela atende sobre classificação de risco, que organiza os pacientes conforme a gravidade do quadro clínico, priorizando também os casos mais urgentes, né? Pode passar. Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre o setor de internação. Então, o setor de internação ela é destinada a pacientes que precisam permanecer no hospital por mais de 24 horas, devido a algum tratamento, devido a alguma coisa mais grave, né? Também para averiguar espera de exames, alguma coisa assim. Os principais cuidados de enfermagem é a administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, curativo, higiene e conforto, auxílio na alimentação, mudança de decúbito, e entre outros, né? Tipo, na internação a gente aprendeu bastante, a gente lidou melhor com o paciente, a gente pôde conviver mais com os pacientes, desde a sala amarela para a internação, né? Que no caso, a sala amarela, a gente fica ali monitorando os pacientes e depois vai para o setor de internação, onde a gente recebe o paciente, acomoda ele, faz a fichinha dele tudo certinho, com o nome do paciente, a pulseira, o nome da mãe, que muitas vezes pode ter o sobrenome iguais, né? Então a gente tem que sempre cuidar essa questão também, de cuidar os principal, o nome da mãe, se tá certinho, né? Se os pacientes, tipo assim, se precisar dar banho, se levar no banheiro, ajudar no banho, sempre bem atento e cuidado do higiene, sempre auxiliando o paciente a tomar banho, nunca deixar o paciente sozinho, né? A gente pôde presenciar isso mais de perto
no setor de internação, né? Fazer as trocas de fralda, né, se necessário, trocas de lençóis, deixando o ambiente limpo e confortável, aconchegante para o paciente, auxiliando o paciente, ajudando para que não haja intercorrência ou que ele não caia, não se machuque, né? Em caso de pacientes acamados, que a gente pegou também bastante no hospital, a gente, a cada 2, 3 horas, a gente ia lá, fazia a mudança de decúbito, né? Que é uma coisa muito importante para não dar feridas, escara, por pressão. Né? E o que mais a gente fez também, quando a gente leva o paciente, além de fazer todo o quadrinho lá, com os nomes e nome da mãe, se ele tem alguma alergia, se ele já fez alguma cirurgia, preencher todo o prontuário dele, a gente separa os medicamentos, né, certinho lá, com os horários, com o nome, com o leito, com o quarto, para que não haja intercorrência, que não haja erro. Isso também a gente praticou bastante, era uma coisa que a gente só aprendia na teoria, mas a gente não tinha praticado. Isso também foi uma coisa muito importante para nós. Foi uma coisa que eu aprendi bastante, né, sobre isso. Os monitoramentos de sinais vitais, se o paciente comeu, se o paciente está bem, se está sentindo dor, se não está. Isso foi uma coisa também que a gente trabalhou bastante no setor de internação. E a comunicação entre o paciente, o técnico e o enfermeiro. Porque muitas vezes o paciente, tipo, nós dos estágios tinha 3 pacientes que a gente cuidava, então tinha que haver aquela comunicação de falar com outros técnicos, com as colegas, para ver se estava tudo bem, se não foi dado o medicamento naquele horário, se não foi preciso, então, tipo, tinha que haver bastante comunicação na área da internação. Pode. Essa é uma experiência que eu queria falar também, que mais me marcou ali no hospital, que durante o estágio eu conheci uma moça que a gente acompanhou ela um bom tempinho dentro do hospital durante o estágio, que foi uma vítima de acidente de moto. A paciente teve uma fratura bem grave na perna, foi necessário fazer uma cirurgia de colocação de pinos, e era realizado o curativo, e quando era realizado o curativo, a gente podia participar. Eu participei várias vezes do curativo dela, e eu achei uma coisa assim muito importante, que eu nunca tinha visto de perto, era a necrose. E ela tinha uns pinos desde a perna, assim, da coxa até embaixo, e era uma coisa, assim, surreal de olhar. Desculpa. E a gente foi acompanhando o enfermeiro para realizar o curativo, e nisso o enfermeiro mostrou pra gente uma parte da perna dela que foi necrosado, que não tinha mais jeito, que ele disse que provavelmente seria colocado um enxerto, né? Mas não teve nem com todo cuidado, com todo o procedimento, com lavagem de mão, com todo o processo, né, do curativo para não gerar infecção. Mesmo assim, essa experiência me marcou muito, porque além de todo o cuidado que sempre tinha, nossa, demorava horas para fazer o curativo dela, demorou em torno, acho que de umas 2 horas e meia para fazer todo o curativo, limpar todo o pino. Ele explicava para gente, e recém fiquei sabendo que ela não conseguiu manter a perna, que ela foi amputada a perna dela. Então, essa é uma experiência que me marcou bastante. Até a colega mostrou a foto dela numa cadeira de roda com a perna amputada. Tipo, eu vi aquilo, fiquei bastante, claro, triste, mas também por ter participado dessa experiência que eu nunca tinha visto na vida, né? E o hospital, o estágio, nos proporcionou isso. Foi uma coisa muito bacana em termos, né? Mas não tanto por conta que ela perdeu a perna, mas de tu ver o processo de um cuidado, mesmo com todo o cuidado, ela ainda perdeu a perna, né? O quanto é importante o nosso papel do técnico, do enfermeiro dentro do hospital, conforme a biossegurança, né? Tipo, das lavagens de mão, o controle de infecção, tudo isso é muito importante, mesmo assim ela infelizmente perdeu a perna. Então, isso foi
uma experiência que me marcou bastante dentro do hospital e eu coloquei no trabalho que eu gostaria de ter falado sobre isso. Pode passar. 5 minutos. Eu vou falar um pouquinho breve, né, sobre o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico é um setor onde são realizadas pequenas cirurgias de médio e grande porte, equipamentos importantes, mesa cirúrgica, foco cirúrgico, monitor, aparelho de anestesia, bisturi, aspirador, entre outros. Eu não pude participar do bloco cirúrgico, né? Mas a gente conheceu. Também pode passar a sala do CME, que é onde os materiais são esterilizados, né? Onde é uma etapa muito importante do hospital, que é a esterilização em autoclave, onde é feito a limpeza dos materiais usados em cirurgia e depois a esterilização em autoclave, que é uma máquina imensa que eu nunca tinha visto na vida também, que eu achei muito legal, onde são colocado todo o equipamento dentro e faz toda a lavagem, toda o processo para não ter, para evitar infecções hospitalares do setor, né, que é necessário. Foi uma coisa muito interessante também que a gente pôde ver e aprender sobre isso. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a importância do técnico de enfermagem, a um ponto de vista, né? O técnico de enfermagem foi um papel essencial no cuidado ao paciente. Entre outras funções estão também assistência direta ao paciente, né? Que a gente lida direto com o paciente, a gente tem que escutar, a gente tem que estar ali presente, ajudar no que for preciso, né? Fazer o nosso melhor dentro do hospital, diante do paciente, né? Como assistência direta ao paciente, monitorização de sinais vitais, administração de medicamentos, apoio à equipe profissional, o cuidado humanizado, né, com o paciente e sempre se comunicando com ele se a dor, se ele comeu, se ele está bem, se está precisando de alguma coisa, né? Isso é uma empatia que a gente aprendeu bastante também da nossa parte como estagiária com o paciente, de ter uma convivência melhor, de entender o paciente, porque nós, como técnicos de enfermagem, escolhemos estar ali. O paciente, como doente, não, né? Então, nós, como escolhemos estarmos ali, é nossa obrigação fazer o melhor pelo paciente e dar o nosso melhor cuidado, né? Deixar ele confortável, prestar o melhor atendimento que possível para cada paciente. Pode passar. Aqui é a conclusão, tá? Que o meu estágio no Hospital de Três Coroas foi uma experiência muito importante para a minha formação. Ele permitiu conhecer rotinas hospitalares, aprender procedimentos na prática. Até então a gente tinha aprendido só em teoria e poder praticar isso foi assim fundamental para nós. Aprender o desenvolvimento de responsabilidade, do trabalho em equipe. Essa vivência reforçou ainda mais o interesse pela área da enfermagem, pela importância do cuidado humanizado ao paciente. Eu fico muito feliz em poder fazer parte, de ter convivido com cada paciente que passou por mim no hospital, de ter conhecido a história de cada pessoa que passou ali, de ter conhecido, conversado, assim também como as colegas. Pode passar. E a biografia. Pode passar. Aqui onde foi realizado o estágio, né? A empresa, o bairro, o endereço, a cidade de Três Coroas, o telefone, o e-mail, né? A data que terminou, a carga horária semanal, que foi de 30 horas, e a carga horária total, que foi de 150 horas. Pode passar. Aqui uma fotinho nossa, né? Depois do estágio, acabadas, mas realizadas. Eu com a minha pranchetinha e a minha bandeja para ir atender o paciente, toda feliz, né? Porque era uma coisa nova, estava ali faceira. Aqui eu e minhas duas colegas também dentro do hospital foi. E aqui todas nós e a nossa professora que deu um grande apoio para nós, que foi assim a surreal, com a paciência dela, com a explicação dela, que sem ela nada disso seria
possível. Então, meu grande agradecimento para a Neuza, que foi essencial no nosso estágio. Muito obrigada, Neuza. Acho que é isso. Perfeito. Deixa eu parar aqui. Bom, então, apresentação concluída. Professora Ana, tem alguma consideração? Alguma pergunta? A minha pergunta, na verdade, seria qual foi o teu maior desafio dentro de todo esse processo que tu passou? Porque você falou qual foi o episódio mais marcante, falou um pouco de cada coisa, eu queria saber qual foi, assim, o teu maior desafio, assim, como futura profissional. Um desafio grande, assim, é conquistar a confiança do paciente. A gente, como estagiária, estando ali dentro, né, eles te olham assim, você que vai me aplicar, mas você sabe, você entende, tipo, conquistar a confiança do paciente, de ter a confiança dele para deixar aplicar o medicamento, de estar ali com ele, de estar, sabe, poder fazer o melhor por ele. Isso foi um grande desafio para mim. Tá certo? Professora Neuza, por favor. Gabriela, diante da paciente que você atendeu ali da fratura, ela tinha uma fratura exposta, ela tinha, para a gente entrar no quarto, atendimento a ela, ela tinha um isolamento. Qual o tipo de isolamento que ela tinha, que a gente precisava seguir? Eu lembro que a gente, antes de entrar no quarto, a gente tinha que colocar estilo um macacãozinho, né, que tinha as mangas. A gente tinha que botar touquinha e luvas e, se eu não me engano, máscara também. Com as mãos sempre higienizadas com álcool, né, primeiro, e depois as luvas, até para tocar dentro, na porta, entrar dentro do quarto. A gente precisava ter todo o cuidado. Não encostar em muita coisa, ficar o mais longe possível, né? Mesmo que a gente estivesse ali com o enfermeiro também estava de luva, com um macacãozinho lá, com máscara, então a gente tinha que tomar todo o cuidado, toda a preocupação, todo o cuidado com a entrada para não gerar infecção ou algo do tipo, né? A gente lavava as mãos, passava álcool, botava luva, colocava máscara, colocava a touca e mais um macacãozinho para entrar e mais um negocinho no pé também a gente colocava para poder entrar, para não haver nenhum risco de infecção. Sim. Ela estava num isolamento de contato. Isso. Por a exposição óssea, né, do tipo de fratura. De fratura, que era bem sinistro, assim, bem grave. Isso aí. Muito bem, excelente apresentação. Damos por encerrado, então, sua apresentação. Passamos aí ao próximo candidato a apresentar.